Olá, está no ar mais um Universidade Aberta. O entrevistado de hoje é o professor João Crisóstomo, ele que é pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Lavras. Ele vai falar sobre um assunto de interesse para muitos estudantes, o Enem 2011. Professor, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, e você, Kelly? Tudo jóia. Professor, sobre o Enem de 2011, os alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio, eles podem passar por esse processo? Podem passar. Na verdade, o Enem ele foi criado como avaliação do ensino médio. Ele, há 2 anos, ele tem sido usado para ingresso a grande parte das instituições federais de ensino superior. Os estudantes de primeiro e segundo ano do ensino médio podem fazer também, como a gente chama de treineiros, ou seja, eles vão fazer para treinar a metodologia da prova, mas eles não podem se ingressar caso eles obtenham uma nota compatível com a entrada em alguma universidade. O que pode acontecer é que estudantes que já passaram da idade normal, usual de se fazer o ensino médio, aqueles acima de 21 anos, que querem obter a certificação do ensino médio, aí o Enem está substituindo o antigo Enseja, ou seja, o jovem que já passou da faixa etária de terminar o ensino médio, ele pode fazer o Enem e, se ele obter uma determinada pontuação, ele pode solicitar à Secretaria do Estado de Educação a sua certificação do ensino médio. Então, ele serve para isso também. Para a gente entender, os alunos do primeiro e segundo ano, eles fazem mais como um treinamento, o Enem. Aqueles que já saíram da escola há muito tempo, eles podem fazer? Pode, qualquer pessoa que já fez o ensino médio, ela pode fazer o Enem. Então, uma dúvida muito grande que acontece é isso. Por exemplo, a pessoa, vamos dar um exemplo, eu queria fazer um curso de filosofia, mas eu já passei da idade, agora a UFLA não tem mais o vestibular. Não há problema nenhum qualquer pessoa fazer o Enem. Então, mesmo pessoas de 40, 50 ou mais, elas podem se inscrever no Enem, né, cuja inscrição vai até 10 de junho, e fazer a prova e se candidatar a um curso da UFLA ou outra universidade que, porventura, esteja usando o SISU como forma de ingresso. É comum, na verdade, principalmente na fase de adolescência, os alunos têm os adolescentes, eles têm muitas dúvidas quanto aos cursos, quanto à instituição. Para se fazer o Enem, já é preciso ter decidido, já ter em mente, pelo menos, qual instituição e qual curso pretende ingressar? Não, o Enem é independente da escolha do curso. Então, a pessoa vai, nesse momento agora, até 10 de junho, se inscrever para a prova do Enem. A prova do Enem funciona como se ele tivesse a nota do Enem funciona como se ele tivesse uma moeda em que ele vai tentar ingressar em algum curso de graduação das universidades do Brasil inteiro que fazem a seleção pelo sistema de seleção unificado do MEC. Então, ele vai decidir qual curso ele vai querer somente quando ele for se inscrever no sistema de seleção unificado. Então, não é necessário, nesse momento, saber para qual instituição ou qual curso que ele queira fazer. O Enem deste ano, já tem data, já tem uma previsão? Quando será a prova? A prova será realizada em outubro. Normalmente, ela é feita em final de outubro, mas esse cronograma definitivo ainda vai ser soltado pelo MEC. Aos interessados em ingressar na UFLA para os cursos de 2012, tem alguma alteração, alguma alteração com relação à inscrição para o Enem? Pois é, qualquer interessado em ingressar na UFLA para o ano de 2012, obrigatoriamente ele tem que fazer o Enem. E aí é importante que ele esteja atento à data final de inscrição, que é no dia 10 de junho desse ano, né? Então, aqueles que estão fazendo o processo de avaliação seriada, que é o PAS, a terceira etapa do PAS é o Enem, portanto, ele tem que se inscrever. Aqueles que vão se candidatar ao sistema de seleção unificado, eles usam exclusivamente a nota do Enem, então também eles têm que se inscrever para fazer a prova. E uma novidade agora é aqueles que pretendem pleitear uma vaga de transferência de outras instituições para a UFLA, que é a chamada transferência externa. Então, esse processo vai ser baseado a seleção na nota do Enem. Então, essas pessoas que estudam, porventura, em outras instituições e queiram, caso haja vagas, solicitar transferência para a UFLA, elas também devem fazer
o Enem. Sobre o processo seletivo da Universidade Federal de Lavras em específico, o PAS e o SISU, qual a diferença entre eles? Pois é, o PAS é um processo que a gente aplica ao final do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano do ensino médio. Ao final do primeiro ano e do segundo ano, a gente faz um processo seletivo próprio, né? Ele é aplicado em algumas cidades, principalmente aqui da região mesmo, e a terceira etapa do PAS é a prova do Enem. O PAS ele é o que a gente chama uma forma muito boa de inclusão, até inclusão social. É um processo em que é feito, na sua maioria, pelos candidatos da região, e a concorrência acaba sendo muito menor, então, mesmo um candidato que, porventura, esteja menos preparado, porque não teve tanto acesso a um ensino de qualidade, ele pode ter a chance de ingressar na universidade pelo sistema de avaliação seriada. Que é o PAS. Que é o PAS. E quanto ao SISU? Quanto ao SISU, ele é um sistema nacional, né? Ele veio com um conceito muito importante, que é de democratização do acesso ao ensino superior. Isso teve início para as vagas de 2010, a UFLA ingressou com a totalidade das vagas já em 2010 e tem funcionado muito bem, ou seja, qualquer estudante do Brasil, ele pode tentar uma vaga na UFLA. E isso tem acontecido, a diversificação de estudantes que chegam para a nossa universidade hoje é muito maior do que quando tínhamos o processo seletivo próprio. Entendi. Professor, o senhor havia falado agora há pouco sobre o processo de transferência interna. Externa. Externa, perdão. E quanto ao processo de transferência interna, os alunos que estão matriculados em um curso aqui da universidade e querem mudar de curso, como é que funciona? Pode passar também pelo Enem? Não, esse processo da transferência interna, ele não tem relação com o Enem. Ele é um processo que ele é aberto por edital, a cada semestre, essa data é definida no calendário escolar. Quando o aluno se candidata, tem algumas exigências mínimas, né? Ele tem que ter cumprido 10% do curso de origem e ele tem também que ter um desempenho acadêmico, a partir do ano que vem, um desempenho acadêmico pelo menos de 50%. Essa é uma mudança, mas a nota do Enem, nesse caso, para mudança interna de curso, ela não será usada. Não é usada? Não. Para mudança interna, não. Somente para mudança externa. E quanto à externa, na verdade, a Universidade Federal de Lavras é que aceita a nota do Enem, o que não quer dizer que demais universidades possam aceitar. Exatamente. Cada universidade, dentro da sua autonomia, ela faz um processo que achar mais conveniente. No caso da UFLA, anteriormente, como esse ano, por exemplo, esse processo a gente aplicava uma prova para os estudantes que estavam se candidatando, que tinham toda a documentação dentro do padrão que a gente exigia. Nesse caso, a partir do ano que vem, nós teremos disponibilizado essas vagas para transferência externa. O estudante tem que também obedecer a uma série de critérios, por exemplo, ele tem que ter cursado 20% do curso de origem e tem que cursar aqui no mínimo 50% do curso de destino dentro da UFLA. Esses estudantes, se estiverem com a documentação toda legal e tiverem nessas condições que eu mencionei, eles têm que estar com a nota do Enem, porque o ranqueamento de classificação vai ser pela nota do Enem. Entendi. Com relação aos adolescentes, ao pessoal que está ainda nessa fase de Enem e ainda não ingressou na universidade, quais são as principais dúvidas que aparecem? Olha, o Enem é um processo seletivo um pouco diferenciado do que eram os vestibulares tradicionais. Os vestibulares tradicionais, eles exigiam bastante memorização, uma capacidade principalmente de memorizar conteúdos que tenham sido passados para eles no ensino médio. O Enem vem com uma nova proposta, uma proposta mais de raciocínio lógico, de capacidade de interpretação de texto, capacidade de percepção
do mundo em que o estudante está inserido. Ou seja, o estudante ele tem que pensar mais, não que os conteúdos não sejam cobrados, eles são, mas ele precisa saber em que contexto de mundo está o conteúdo que ele aprendeu. As provas do Enem, para as provas dos vestibulares, então, muda muita coisa? A forma de estudar, de repente? Muda principalmente esse conceito de trabalhar a interpretação e o contexto da situação com relação ao mundo em que estamos inseridos, e também muda a questão da teoria de resposta ao item, que é a TRI. Essa teoria de resposta ao item é uma metodologia utilizada na confecção da prova que permite a ela ter comparabilidade com outras provas. Problemas que, porventura, ocorrerem em determinado local por causa de vazamento de informação, alguma coisa assim, a prova pode ser repetida sem qualquer problema. Professor, nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos em instantes.